Aleluia, glória a Deus. Toma a sua Bíblia. Vamos ouvir aquilo que Deus tem separado para os nossos corações. Deus tem uma palavra para nós, amém? Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Versículo de número 4. Versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Amém? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Abra comigo agora Marcos, capítulo de número 15. Versículo de número 30. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Amém? O que a serpente disse à mulher? O quê? Amém. E o que disseram para Jesus? Amém. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti a alegria que Tu nos concede de estarmos juntos na Tua casa e já termos nos alegrado, Senhor Deus, na Tua presença, no meio dos louvores, nas orações, na oportunidade de contribuirmos com o que Tu tem nos dado, ó Pai, na alegria de rever nossos irmãos e irmãs em Cristo. Nosso muito obrigado, Pai. Agora, Senhor, nós queremos ouvir aquilo que Tu tens separado para os nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração com a Tua santa e poderosa palavra, Senhor Deus, trazendo vida para nós, em o nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, é o que nós choramos, ó Pai, e confiamos em Ti e em Ti esperamos, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, temos lido um texto em Gênesis, outro texto em Marcos, e esses textos eles não são muito singulares, porque eles retratam dois pontos cruciais da história da humanidade. Então, esses dois pontos são extremamente cruciais na história da humanidade. O primeiro, ele acontece debaixo de uma árvore em um paraíso que tem rosto e tem cheiro de vida.
O segundo, ele acontece em cima de uma cruz, sobre um monte com cara de caveira e cheiro de morte. O primeiro destes, ele fez todos os homens participantes das consequências da decisão de nossos pais. Lá naquela árvore, lá no jardim do Éden, debaixo daquela sombra, a decisão de Eva, a decisão de Adão, ela trouxe consequência que atinge a mim, que atinge a você e que atinge a todo homem. Por isso que eu digo que esses dois episódios, eles são os mais cruciais da história da humanidade. Então, no primeiro, debaixo daquela árvore, nós tornamos participantes de todas as consequências da decisão de nossos pais. O segundo, lá naquele Monte Caveira, naquela cruz, lá no segundo, todos os homens têm a oportunidade de desprender-se das consequências da decisão de nossos pais e nos dá a oportunidade de uma nova decisão. No primeiro, eu não tenho que decidir, eu já me torno participante das consequências dos meus pais, Adão e Eva. No segundo, Deus concede a mim e a você a oportunidade de desligar-se, de desprender-se das consequências da decisão tomada debaixo daquela árvore e dar a você e a mim a oportunidade de uma nova decisão. Portanto, hoje, nós falaremos sobre esses dois pontos principais da história da humanidade até hoje. Não existiu eventos mais importantes na história da humanidade do que esses dois eventos. Não houve, de modo algum. E esses dois pontos altos de nossa história, da história da humanidade, têm implicações diretas na minha vida pessoal, na sua vida pessoal e no nosso futuro. E quando eu falo de nosso futuro, eu não digo apenas os poucos dias que nos restam para que encontremos-nos, cada um de nós, com a sepultura. Porque todos nós sabemos que um dia morreremos, salvo Jesus Cristo voltar antes. Então, quando eu digo nosso futuro, eu não digo apenas os dias que nos resta até que nos encontremos com a sepultura. Quando eu digo nosso futuro, eu digo o futuro que inclusive inclui para além da sepultura. Esses dois eventos, eles são marcadamente importantes, porque eles têm implicações diretas na minha vida pessoal e têm implicações diretas no meu futuro e no seu futuro. Portanto, não há, até hoje na história da humanidade, eventos mais importantes do que estes dois. Assim sendo, nós falaremos esta noite, trazendo o nosso olhar sobre a árvore do jardim e sobre a cruz do Monte Caveira. A árvore e a cruz. A árvore viva que o homem que queria ser Deus, faz a façanha de colher morte. E a cruz morta, que o Deus que se faz homem, faz o milagre de tirar daquele cenário de morte, vida. Enquanto Adão abre uma fonte de morte, onde havia vida, Jesus Cristo abre uma fonte de vida,
onde havia morte. Oh, Deus Santo. Oh, aleluia. Pois então quero caminhar com você para entender o significado da árvore para mim e para você hoje. E o significado da cruz para mim e para você hoje. Porque a árvore e a cruz, esses dois episódios, traz significados profundos em quem eu sou hoje no meu futuro e quem você é hoje no seu futuro. Na árvore estava um homem que queria ser Deus, e na cruz estava um Deus que se fez homem. E eu quero caminhar com você, trazendo os meus olhos e seus olhos para aquela árvore e para aquela cruz, para que nesta noite eu e você possamos tomar a nossa decisão. Então comecemos pela árvore. A árvore naquele belo jardim. A árvore no jardim do Éden era símbolo de vida. A árvore no jardim do Éden, ela nos comunica provisão. Quem crê aqui que Deus é provedor? Aleluia. A árvore, ela significa provisão. Gênesis capítulo 2, versículo 9 nos diz: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. Diga assim: boa para comida. Diga de novo: boa para comida. Glória a Deus. O que é isso, amados? Provisão de Deus. Provisão de Deus. Gênesis 3:2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Diga assim: comeremos. Provisão divina. Deus fez brotar, Deus plantou no jardim do Éden árvores que frutificassem como provisão para sustento da vida humana. A árvore, além de ser símbolo de vida, símbolo de provisão divina, a árvore também era símbolo do cuidado divino. E ordenou o Senhor Deus ao homem, Gênesis 2, 16 a 17, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Livremente. Mas da árvore do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Cuidado divino. Olha, está vendo o jardim? Pode comer de qualquer árvore, pode tomar do fruto de qualquer árvore. Qualquer uma, só não essa daqui. Essa daqui, vocês não podem comer. E vocês não podem comer simplesmente porque se no dia que vocês dela comerem, vocês morrerão. Não podem comer dela. Isso é ou não é cuidado divino? Ele foi lá e disse: ó, dessa árvore você não pode comer, porque se você dela comer, você vai morrer. Mas de todas as outras você tem liberdade para comer. Isso é ou não é cuidado divino? Quando Deus chega para você e diz assim: ó, não faça isso, Ele faz isso cuidando de você. Não faça aquilo, Ele faz isso cuidando de você. Porque Ele sabe que aquilo ali é morte para você. Porque Ele sabe que aquilo ali traz prejuízo para você. Porque Ele sabe que aquilo ali vai roubar de você a alegria que Ele tem para você e a herança que Ele já preparou para você. Então quando Deus chega e diz: ó, desta árvore você não pode comer, porque se você comer você vai morrer. Mas de todas as outras você pode comer à vontade. Cuidado divino, instruindo, isso você pode, isso não pode, porque se você fizer isso, isso vai ser mal para você, você vai morrer.
A árvore, ela também nos comunica o design belo preparado pelo Criador. Ele não se importou só em fazer aquilo que era agradável ao paladar, mas também aquilo que era agradável aos olhos. Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Diga assim, agradável à vista. Diga de novo, agradável à vista. O que significa isso, amados? Nosso Deus é belo e a sua beleza também é expressa na sua obra. Sua beleza também é expressa na criação. Ele fez as árvores também agradáveis à vista. Design belo do Criador. Gênesis 13:6 nos diz que viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Deus faz bom e Deus faz bonito. Amém? Aquela árvore, ela também era uma boa sombra para descanso. E ali estava Eva, debaixo daquela árvore, debaixo daquela sombra. Uma árvore plantada por Deus para ser bênção. Mas eu quero também que você volte os seus olhos não somente para aquela árvore, mas eu quero trazer os seus olhos também para a cruz. A cruz, em Roma, era símbolo de morte. Se a árvore era símbolo de vida, lá no Jardim do Éden, a cruz, lá no Monte Caveira, era símbolo de morte. Se a árvore era símbolo de provisão divina, a cruz era símbolo de execução e más notícias. Se a árvore era símbolo do cuidado divino, a cruz era símbolo da crueldade humana, matando o homem de uma forma terrivelmente cruel. A cruz não era bela e agradável aos olhos. Pelo contrário, esteticamente ela não tinha capricho humano algum. A cruz não tinha uma boa sombra para descanso. A cruz era exposição para sofrimento e dor. Nada de sombra, nada de descanso. Exposição, sofrimento e dor. Houve, no cenário alegre e belo, a tentação de subir na árvore. Adão e Eva foram tentados a subir na árvore. Eva foi tentada a subir na árvore para pegar do fruto e comer do fruto. O homem foi tentado a tornar-se Deus, foi tentado a ser como Deus, tudo malignamente projetado por aquele que queria ser semelhante ao Altíssimo. Quem quis ser semelhante ao Altíssimo? Quem quis sentar-se no trono de Deus? Quem? Quem? Lúcifer. Hoje chamado de Satanás, diabo, adversário. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Aí Deus chega e diz: vem cá, Adão, vem cá, terra, barro. Vou construir agora, vou fazer agora o homem e a mulher. A minha imagem e a minha semelhança. O que o homem se torna? O alvo de Lúcifer. Porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança.
E ele procura destruir essa imagem e semelhança de Deus no homem, plantando em seu coração o desejo de ser igual a Deus. Sobe na árvore, pega do fruto, porque se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. A tentação debaixo da árvore foi a tentação de subir para ser igual a Deus. Lá na cruz, já não mais no cenário belo, agradável aos olhos, e na sombra gostosa de uma árvore frondosa, lá na cruz, no meio de um quente sol, sem sombra, naquele cenário triste e feio, não alegre e belo como no Jardim do Éden, a tentação foi outra. A tentação foi descer da cruz. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. O homem que queria ser Deus é tentado a subir na árvore. O Deus que se faz homem, a tentação que vem sobre ele é descer da cruz. A árvore que era bênção tornou-se maldição para nós. A árvore, lá no Jardim do Éden, ela não foi plantada para ser maldição. Ela foi plantada para ser bênção. Mas a árvore que era bênção tornou-se maldição para nós. E até hoje sofremos as consequências das decisões tomadas debaixo daquela árvore. Já a cruz, que era maldição, ela tornou-se em bênção para nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. E hoje nós cantamos a cruz aqui por diversas vezes. A cruz que era maldição, ela tornou-se bênção para mim, para você. A cruz que era maldição, ela tornou-se bênção para nós. E aquilo que foi decidido ali traz repercussões hoje e eternamente na minha e na sua vida. A diferença da árvore bênção que se torna maldição e da cruz maldição que nos tornou em bênção é a postura do coração, o direcionamento da vontade e o correspondente acompanhamento da ação. Aí está a diferença entre a árvore e a cruz. É aqui que está a diferença que fez a bênção tornar-se maldição e a maldição tornar-se em bênção. Aquilo que era maldito tornou-se bênção para nós. E aquilo que era bênção tornou-se maldição. E a diferença disso está, amados, na postura do coração, no direcionamento da vontade e nas ações. A postura do coração de Adão, a postura do coração de Eva, o direcionamento da vontade deles dois e as ações que eles tomaram foram de desobediência. A postura do coração de Jesus, o direcionamento da vontade de Jesus, as ações de Jesus foram de obediência. Isso fez toda a diferença entre a árvore e a cruz. Isso fez toda a diferença entre o que era para ser bênção, tornar-se maldição, e o que era para ser maldição, tornar-se bênção para nós. Ei, qual a postura do seu coração? Qual o direcionamento da sua vontade? E quais as suas ações diante da tentação? Adão e Eva foram tentados debaixo da árvore, no ambiente perfeito. Jesus Cristo foi tentado no ambiente mais impróprio para resistir à tentação. Mas no ambiente perfeito, Adão e Eva não resistiram à tentação. A postura do coração não resistiu à tentação.
o direcionamento da vontade, foi enviado para a desobediência. E as ações foram ações de desobedientes. Jesus na cruz, postura do coração, obediência. Direcionamento da vontade, obedecer ao Pai. Suas ações, eu não desço da cruz. 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 Porque a cruz é o centro da vontade de Deus para a salvação da humanidade. Eu não desço da cruz. Qual a postura do nosso coração? Qual o direcionamento da nossa vontade? Quais as ações nós temos tomado? De desobediência ou de obediência? A postura do coração, o direcionamento da vontade e as ações de Adão e Eva, ou a postura de coração, o direcionamento da vontade e as ações de obediência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Qual? Ainda hoje, a tentação vem. A tentação para subir na árvore e a tentação para descer da cruz. Qual a postura do teu coração? Qual o direcionamento da tua vontade? Quais são as tuas ações? A árvore que é bênção no Éden torna-se maldição por causa da desobediência. Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Tomou do seu fruto e... Tomou do seu fruto e... O que Deus disse para Adão? O que Deus disse para Adão? E o que eles fizeram? Obedeceram ou desobedeceram quando comeram? Eles comeram, eles desobedeceram. A árvore que era bênção tornou-se maldição por conta da desobediência. Postura do coração, desobediente. Direcionamento da vontade, a desobediência. Ações, desobedientes. Desobedeceram e caíram em tentação. Não havia problema algum em Adão e Eva serem tentados. Problema algum. Porque Jesus foi tentado na cruz. A questão foi a postura do coração. Foi o direcionamento da vontade e as ações. Ou seja, desobedeceram. Já a cruz, que é maldição, é tornada em bênção por causa da obediência. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Sendo obediente. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você está entendendo a diferença? Oh, Deus Santo. Você está entendendo a diferença? A diferença entre obedecer e desobedecer? A cruz que é maldição nos é tornada em bênção por causa da obediência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um
Muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos justos pela desobediência de um, Adão. Todos nós somos feitos pecadores. Todos nós somos feitos pecadores, todos. Você, 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 eu, todos nós fomos feitos pecadores pela desobediência de um só homem. Sabe qual é o destino do pecador? Morte. E 2 vezes morte. Morte na terra e morte eterna. Lançado no lago de fogo. Separado eternamente de Deus. Pela decisão tomada debaixo de uma árvore que era para ser bênção. Mas, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Cadê os que são feitos justos aqui na obediência de Jesus Cristo? Oh, aleluia! Glorificado seja o nome de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A árvore era bênção ou era maldição? E ela tornou-se em quê para nós? A cruz era bênção ou era maldição? E ela tornou-se em quê para nós? Pois deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixe o que Deus plantou para ser bênção para a sua vida se tornar em maldição. Você sabe o que é que Deus plantou para ser bênção na sua vida? Pois não deixe isso se tornar maldição para você não. Aquela árvore Deus não plantou para ser maldição para Adão e nem para ser maldição para mim. Tem coisas que Deus plantou, fez brotar na sua vida para ser bênção para você. E Ele diz para você hoje, não deixe isso tornar-se maldição na sua vida. Não deixe tornar-se maldição na sua vida. Decida hoje. Ei! Não é amanhã não, viu? Não é amanhã. É hoje. É hoje. Você não está aqui para tentar postergar decisões que não podem ser postergadas, não. É hoje, decida hoje abandonar sua postura, vontade e ações de desobediência e faça como Jesus Cristo, nosso Salvador. Assuma hoje, agora, a postura, a vontade e as ações de obediência. E ainda que os homens plantem uma cruz, você já estará completamente abençoado em Cristo. Você já estará completamente abençoado em Cristo. Porque você tomou a decisão correta. Você não tomou a decisão de Adão de desobedecer. Você tomou a decisão de Jesus Cristo, nosso Salvador, de obedecer à vontade do Pai. Então a árvore que Deus plantou para ser bênção na sua vida, vai continuar sendo bênção na sua vida. E ainda que os homens levantem cruz para você, se tornará em bênção, porque você está caminhando em obediência. Em obediência. Oh, aleluia. Ei, muda hoje a postura do coração. Muda hoje o direcionamento da vontade. Muda hoje as ações, antes de que aquilo que Deus plantou para ser bênção na sua vida se torne maldição. Eu não sei o que é, viu? Eu não sei se é seu emprego, eu não sei se é a sua empresa, eu não sei se é a sua faculdade, eu não sei se é a sua família, eu não sei se é a sua casa, eu não sei o que é, mas aquilo que Deus plantou para ser bênção na sua vida, não deixe se tornar maldição na sua vida. Comece a obedecer a Deus. Assuma hoje à noite essa postura. Papai, mamãe, filhos, marido, mulher, assuma hoje essa posição.
Seu marido Deus plantou para ser bênção para você. Sua mulher Deus plantou para ser bênção na sua vida. Seus filhos Deus plantou para ser bênção na sua vida. Seus pais Deus plantou para ser bênção na sua vida. Deus plantou para ser bênção na sua vida. Corrija a postura do seu coração, direcione a sua vontade, corrija as suas ações, caminhe para refletir Cristo. E quem reflete Cristo anda em obediência com o Pai. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Oh, xalabaracantareá, se tetere cantará, santo, 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 santo Deus. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Meus amados, pode vir tsunami, pode vir tempestade, pode vir maca, pode vir que vier, mas vai tornar-se em bênção para a sua vida. Pode vir enfermidade, pode vir dor, pode vir sofrimento, mas vai tornar-se bênção para a sua vida. Bênção, bênção e bênção. Oh, aleluia! Sabe por quê? Porque quando você anda em obediência, você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. E sabe o que ele diz? Já vos abençoei com toda sorte de bênçãos espirituais. Portanto, se você está em Cristo, se você está em obediência, até aquilo que os homens julgam ser maldição para você, isso torna-se em bênção na sua vida. Até um tempo de desemprego, até um tempo no leito de hospital, qualquer coisa que venha contra você, vai se tornar em bênção para a sua vida. Estou caminhando para 10 anos, que eu recebi o diagnóstico de câncer, metástase. Caminhando para 10 anos. 10. Porque quem conta nossos dias não é o homem. Quem conta nossos dias é o Senhor. Oh, xalabaracantará, se tere cantará. Foi bênção na minha vida. Foi bênção na minha vida. Oh, Deus Santo. Curso de faculdade, mestrado, doutorado, coach, seja lá o que for, nunca ia ensinar e botar no meu coração preciosidades que não se compra com dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre dor e sofrimento será maldição sobre a sua vida. Oh, Deus Santo, xalabaracantará, se tetere cantará, alabaracantará, se tere cantará. Santo Deus. Jesus disse assim, Satanás pediu para se andar contigo. Eu não sei, amados, quem, mas tem alguém que vai enfrentar um sofrimento muito grande. Mas eu já intercedo pela tua vida. Que Deus te guarde, Deus te proteja, e você entenda que esse sofrimento não será maldição na sua vida, mas ele será bênção sobre você, sobre você, sobre você, porque você escolheu, você escolheu a postura certa do coração, o direcionamento certo da vontade e as ações corretas da obediência. Meus amados, eu não sei quem é, mas Deus te diz essa noite que Ele é contigo. Ele diz essa noite para você que Ele é contigo. Não importa se o cenário está feito, não importa se há uma cruz terrível para você, de sofrimento e dor, saiba que Deus transforma a maldição em bênção. Caminha seguramente e fiel ao teu Deus, que Ele é contigo.
Xalabaracantererraci, tere cantará. Queridos irmãos, grave isso no seu coração. Não deixe a bênção de Deus plantada para você tornar-se maldição na sua vida. Ande em obediência. E ainda que queiram atentar contra você, se tornará em bênção, em nome de Jesus. A desobediência na aprazível e agradável árvore trouxe a vergonha do dever não cumprido. Eles tinham um dever para cumprir com Deus. E eles falharam. Eles não cumpriram esse dever com Deus. Por conseguinte, nós temos o afastamento de Deus. Adão e Eva se afastam de Deus. Quando nós erramos, amados, nós queremos nos esconder. Quando eu quebrava alguma coisa dentro de casa, quando eu fazia alguma traquinagem, e meus pais estavam fora, a primeira coisa que eu fazia quando eu escutava o barulho do carro chegando, era me esconder. Ora, santa inocência das crianças, né? Ora, eu quis estar escondido porque fez alguma coisa errada. Era dito e feito, amado, já sabia. Quando nós falhamos, quando nós erramos, nós procuramos nos esconder. E lá naquele jardim, onde todo dia, na viração do dia, o Senhor Jesus, o Pai, Deus, a Santa Trindade Divina, a pessoa divina, o divino eterno, ia visitar Adão e Eva. Naquele dia foi diferente. Quando ele chega, Adão e Eva, que certamente devia correr com alegria para esse encontro diário, eles buscaram se esconder. Eles buscaram se esconder. Sabe por quê? Porque Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando eles desobedeceram e comeram do fruto daquela árvore que não se podia comer, eles foram manchados com a terrível e indelével marca do pecado. Então eles foram se esconder. Diz a Bíblia, Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quando Deus chegou, eles foram se esconder. Foram brincar de esconde-esconde com Deus. Oh! Eles se viram nus, despidos, porque viram que a sua intimidade, o seu interior, a imagem e semelhança de Deus que estava plantada nele estava marcado indelevelmente com a mancha do pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode fazer muita coisa escondida de mim. Quase tudo. Você pode fazer muita coisa escondida do seu marido, da sua mulher. Você pode fazer muita coisa escondida dos seus filhos. Ei, você pode fazer muitas coisas escondidas dos seus pais. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, dele você não pode esconder nada.
Dele você não se esconde, não pode esconder nada dele. Os olhos dele lhe perscrutam, ele atravessa o teu interior, a tua alma, o teu espírito, e ele consegue enxergar exatamente tudo. Não adianta apagar rastro, ele vê tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Não se resolve o pecado e a desobediência procurando se esconder de Deus e procurando se cobrir com figas, com folhas de figueira. Não, não e não. Eu não sei atrás de que você está querendo se esconder, mas eu quero dizer para você que nada adianta. Os seus olhos perscrutam todas as coisas. Todas as coisas. Isso, até isso mesmo que você está pensando. Até isso mesmo que você está pensando. Até isso. Até o que você nem começou a pensar, os olhos dele já estão perscrutando. Oh, xalabaracantere, raci, tetetere, cantará, santo, santo Deus. Quando a gente peca, mas a gente quer se esconder, e quer esconder o nosso pecado. Leva engano nosso, pensando que isso resolve problema. Isso não resolve problema coisa nenhuma. Isso tem cheiro, sabe de quê? De morte. Cheiro de morte. Não adianta a gente esconder o nosso pecado, porque isso tem cheiro de morte. Enquanto calei os meus pecados, meus ossos se apodreceram dentro de mim. Ei, não adianta se cobrir com folhas de figueira. Não adianta pegar um violão e subir no altar para cantar. Não adianta vestir um paletó e botar a gravata. Não adianta botar a Bíblia debaixo do braço. Nada pode cobrir a marca indelével do pecado. Você engana a mim, você engana o seu cônjuge, você engana os seus pais, os seus filhos, mas a Deus, não. A Deus não, os olhos dele perscrutam todas as coisas. Cobrir de figueira só cobria a nudez e a marca do pecado indelével um do outro. Só cobria um do outro. Só cobria de Adão a Eva e de Eva a Adão. Mas de Deus não. De Deus não. Eu quero dizer uma coisa para você. Trate logo o que precisa ser tratado, antes que o cheiro de morte vire morte de verdade. Trate logo o que precisa ser tratado antes que o cheiro de morte vire morte de verdade. Sabe por quê? Porque se você não tratar, você morre. Se é que você não já está como um zumbi no meio do povo de Deus. Se é que você não está já como um zumbi no meio do povo de Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A marca indelével do pecado, ela tem uma solução. E ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Alabaratão tererá. Oh, Deus santo, aleluia. A obediência na vergonhosa cruz trouxe a glória do Deus que em sua fragilidade mostrou a força do poder de seu amor e a satisfação do dever cumprido. Enquanto Adão e Eva fogem envergonhados por não ter cumprido o seu dever, Jesus, lá no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da exposição, Jesus Cristo diz: está consumado. Completei minha missão. Fiz aquilo que o Pai me comissionou a fazer. Obedeci a Ele até a morte e morte de cruz. Completei a minha obra está completa.
Ali, oh, aleluia. Ali na cruz, a sua integridade e a sua obediência é exposta. Ao ser pregado, despido na cruz. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo aqui sabe. Que aqueles crucifixos com Jesus com um paninho cobrindo a sua nudez. Não existiu. Todos aqui sabem que as suas vestes foram tiradas e ele foi colocado despido na cruz. Ali estava o homem que não tinha o que esconder. Ali estava o homem que não tinha o que esconder a sua intimidade, nem ocultar nada, pois ele não tinha em si a marca indelével do pecado. Apesar de carregar sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade, ali na cruz estava o santo. Ali na cruz estava o santo. Ali na cruz estava o santo. A desobediência nos faz correr desesperadamente para nos esconder de Deus e para cobrir nossa nudez. Não, pastor, eu tenho medo de ir para a oração. Vai que Deus revela alguma coisa. É verdade, meu Paulo Roberto. Não adianta não. Pega de todo jeito. Já a obediência, ela nos guia ao caminho oposto. Adão e Eva, em desobediência, se escondem e Deus procura por eles. Quando Adão e Eva pecam, quem procura por eles? Eles procuram Deus ou Deus procura eles? Quem? Jesus Cristo. Contrariamente, em obediência, ele clama com grande voz, dizendo: Pai, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não precisa se esconder, ele vai em direção ao próprio Pai. Ele não precisa se esconder, ele vai em direção ao próprio Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quem está bem com Deus, amados, corre para estar mais perto dele. Quando a gente não está, a gente corre de oração, a gente corre da leitura da palavra, a gente corre de tudo, mas o Senhor te diz essa noite: ei, toma a postura do coração de obediência. Direciona a vontade à obediência a Cristo e toma ações de obediência. A obediência manteve Jesus fielmente na cruz, exposto para todos os transeuntes em um ponto alto no Monte Caveira e totalmente despido. Ele não tinha necessidade de esconder nada, absolutamente nada do Pai e nem se esconder do Pai. Adão e Eva viviam nus até que pecaram e tiveram que se cobrir. E se cobrir, amados, é mais do que simplesmente vestir uma roupa e cobrir a nudez física. É cobrir a alma. É cobrir o seu ser interior, com todo o temor e o medo de se expor e se apresentar o seu pecado e as suas fragilidades. Com todo o medo de expor os seus pecados e os podres que haviam dentro do seu interior. Jesus Cristo está despido na cruz. O seu interior é perfeito. Ele não precisa cobrir nada. Ele é o homem, como homem,
antes da queda. Ele é o projeto de Deus para você. Ele é o projeto de Deus para nós. Sabe por quê? Olha aqui. Você não nasceu para desobedecer. Você nasceu para obedecer. Você não nasceu para morrer. Você nasceu para viver. Você não nasceu para a maldição. Você nasceu para a bênção. E Jesus estava ali naquela cruz, exposto diante de Deus, porque ele não tinha o que esconder do Pai e não tinha por que se esconder do Pai. Aos pés da cruz. Aos pés da cruz, você pode se despir diante de Deus. Aos pés da cruz, nós podemos nos despir diante de Deus. Podemos abrir o nosso coração. Podemos derramar os podres que há dentro de nós. Porque a terrível marca do pecado, oh Deus Santo, a terrível marca do pecado encontrou o antídoto, o único remédio que pode removê-la, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Oh, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. A árvore no jardim, símbolo de vida, gerou morte. Fonte de provisão, gerou devastação. Cuidado divino, banimento. O belo design da árvore e do fruto foi usado deturpadamente pela serpente para seduzir a Eva. A boa sombra para descanso foi o ambiente para a conversa mais destruidora que a humanidade já sofreu. A maior destruição que a humanidade já sofreu não foi a ordem do presidente dos Estados Unidos para jogar a bomba atômica em Hiroshima. Não. A conversa debaixo daquela árvore, que foi feita para ser uma bênção, e naquela sombra para descanso, aquela conversa foi a mais destruidora para a humanidade. Já a cruz, de símbolo de morte, tornou-nos símbolo de vitória e de vida. A execução nos é absolvição. A cruz milagrosamente torna-se em boas notícias. A crueldade humana é trocada pela maior manifestação do amor de Deus pelo homem. Torna bela o significado que carrega. Os pés da cruz é o resgate do descanso perdido no Éden. Os pés da cruz é o resgate do descanso perdido no Éden. Há descanso essa noite para a tua alma. Há descanso essa noite para o teu espírito. Há descanso essa noite para a tua vida. Aquilo que tem te perturbado, as tuas lutas interiores, a tua luta contra o pecado e contra o vício, há descanso nessa noite para a tua vida. A cruz tornou-se o resgate do descanso perdido no Éden. Enquanto no primeiro ponto crucial da humanidade, tomar do fruto daquela árvore significava
morte. E não comê-lo era permanecer vivo. No segundo ponto crucial da história da humanidade, não tomar parte naquele e daquele que estava na cruz, significava permanecer na morte e significa permanecer na morte. E tomar parte do fruto significa vida, e vida com abundância, e vida eterna. Perceba, no Éden, eu não posso tomar parte do fruto, porque se eu tomo parte do fruto, eu morro, e se eu não tomo parte do fruto, eu permaneço em vida. Na cruz, se eu não tomo parte do fruto, eu morro, mas se eu tomo parte desse fruto, eu vivo. Adão não podia comer do fruto da árvore. Não comer significava vida. Eu e você precisamos tomar parte do pão vivo que desceu do céu, porque comer deste pão significa vida. João 6,51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Oh, aleluia! E o pão que eu der é a minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. Hoje você precisa tomar uma decisão. Ficar debaixo da árvore do jardim do Éden, cobiçando, sendo tentado e pecando e morrendo. Ou ouvir aos pés da cruz, alcançando libertação, perdão, salvação e vida com abundância e vida eterna. Vida intensa hoje e vida para sempre. Qual a decisão você vai tomar? Você tem uma decisão a tomar. Debaixo da árvore havia uma decisão a tomar. Ali na cruz havia uma decisão a tomar. E hoje você tem uma decisão a tomar. Você vai para debaixo da árvore compactuar-se com Adão e Eva, ou você vai aos pés da cruz buscar o antídoto, o único remédio para perdão e para tirar a marca indelével do pecado. Ei, saia do seu lugar. Venha aos pés da cruz. Venha se despir diante de Deus nessa noite. Venha se despir diante de Deus essa noite. Saia do seu lugar. Saia de debaixo da árvore e venha se despir diante de Deus. Ei, saia. Você que precisa tomar uma decisão de corrigir a postura do seu coração, de corrigir o direcionamento da sua vontade, de corrigir as suas ações, para que elas não reflitam a Adão, mas para que elas reflitam a Cristo. Venha até o altar de Deus nessa noite. Saia do seu lugar. Pastor, os olhos das pessoas olharão para mim, e o que pensarão de mim? Ei, a cruz não é lugar para vestidos. A cruz é lugar para quem se despe, para quem tira sua roupa, para quem não tem vergonha, para quem se expõe, mas que na exposição encontra a cura, encontra o perdão e encontra a libertação. Sai do teu lugar, não importa quem está olhando. Vem, pastor, eu tenho tantos anos na igreja, pastor, não há problema. Saia do seu lugar e venha para o altar de Deus. Venha para os pés da cruz. Eu quero orar por sua vida. Saia. Um pecado que você quer vencer, algo que você tem enfrentado no seu interior e você não tem conseguido resolver. Saia.
saia do seu lugar, saia do seu lugar, saia do seu lugar, saia de debaixo da árvore e venha para a cruz, venha para a cruz, venha aos pés da cruz, que é aos pés da cruz onde há o remédio, o antídoto contra o pecado, é aos pés da cruz que há nova vida, é aos pés da cruz, aos pés da cruz, aos pés da cruz. Correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Glorio, aleluia, em nada me exalto, oh Deus Santo, senão na tua cruz de Jesus. Aleluia. Ei, você está esperando o quê? Você acha que figueiras vão cobrir? Figueiras não vão resolver. Vem aos pés da cruz essa noite. Hoje é hoje que o Senhor te chama aos pés da cruz. É hoje que Deus quer tratar aquilo que há anos e anos e anos precisa ser tratado na sua vida. É hoje, é hoje, é hoje, é aqui, é agora que Deus quer tratar. Vem aos pés da cruz. Saia do seu lugar, saia da galeria. O que é que meu marido vai pensar? O que é que minha esposa, meus filhos, o que é que o pastor vai pensar? Não é hora disso, é hora de se expor aos pés da cruz. Aos pés da cruz nós podemos nos despir. Oh Deus Santo, oh aleluia. Santo, 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 santo Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Vida. Aos pés da cruz, vida. Vida. Vida com abundância e vida eterna nós encontramos. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus Santo. Aleluia. Santo, santo, santo Deus. Xalabara. Crucificado contigo estou. Aleluia. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Alguém entre vocês aqui que está aceitando a Jesus? Se há, dá um sinal assim com a mão para eu ver. Alguém que está aceitando a Jesus? Ou alguém que está se reconciliando especificamente nessa noite? Há alguém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. A Paula está aqui se reconciliando com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fique aqui. Há mais alguém essa noite? Ó, enquanto você está aqui na cruz de Cristo, você está aos pés da cruz, vá se despindo, vá falando para Ele. Abra a sua alma. Pode se despir diante de Deus. Abra a sua alma, abra o seu coração, coloque diante dele, deixe sair tudo que precisa sair, porque aqui aos pés da cruz é onde o sangue de Cristo goteja sobre você, e você torna-se alvo mais que a neve, porque o sangue de Cristo tira toda marca terrível e indelével do pecado. Abra o seu coração, derrame-se diante de Deus. Alguém nessa noite, alguém essa noite aqui que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se eu quero orar por você também essa noite aos pés da cruz. Alguém, se há, dá um sinal com a sua mão. Ergue a sua mão assim, é um ato de fé que eu quero orar por você. Ou alguém que queira se reconciliar com Deus, além da Paola. Há alguém? Pedir para vocês se ajoelharem. Pedir para que todos vocês se ajoelhem. Todos vocês. Ó, vocês não estão ajoelhados diante de Deus.
Vocês não estão ajoelhados diante de um púlpito de vidro. Vocês estão ajoelhados diante da cruz de Cristo, aos pés da cruz de Cristo. Pode ficar em pé, a senhora, não precisa se ajoelhar. Vocês estão ajoelhados, prostrados ante a cruz de Cristo, a cruz no qual Ele foi crucificado em nós, por nós, em nosso favor. Então agora derrame a sua alma aos pés da cruz. Deixe aos pés da cruz, deixe aos pés da cruz. Eu não quero que você se erga sem você se despir aos pés da cruz, porque aqui vai ficar toda a carga de pecado, aqui vai ficar todo o teu vício, aos pés da cruz, aos pés da cruz, aos pés da cruz. Ola baracante, assim, te cantará. Oxalá baracante, assim, te cantará. Ola baracante, cantará. Aleluia, Senhor Jesus. Pai querido, aqui, Pai, meus irmãos em Cristo, comprados e lavados no sangue de Jesus. Aqui, Senhor Deus, meus irmãos em Cristo, eu me ajoelho com eles, Pai, aos pés da cruz. Oh, Pai querido, eu me ajoelho com eles aos pés da cruz, Senhor. Pai querido, oh Deus, obrigado pela cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos prostrados aos pés da cruz. Éramos para estar pendurados na cruz, mas teu filho foi pendurado por nós. Oh Deus Santo, aleluia. Pai, obrigado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, corrija a postura do nosso coração. Pai, corrija o direcionamento da nossa vontade. Pai, corrija as nossas ações, o nosso caminhar. Ajuda-nos a refletir Cristo em nossas vidas. Tira a indelével marca do pecado, Senhor, e faz-nos refletir a glória e a santidade de Deus em nossas vidas. Deixamos aqui aos pés da cruz os nossos vícios, os nossos pecados. E recebemos a graça do sangue do Filho de Deus, que foi derramado em nosso favor, para nos dar vida e para tornar a nossa vida alvo mais que a neve. E o pecado não tem mais poder sobre nós. E o pecado não tem mais poder sobre nós, porque nós alcançamos aqui aos pés da cruz libertação, perdão, salvação e vida. Obrigado pela Paola, que também se reconcilia contigo essa noite.
Muito obrigado. Todos estamos juntos com ela, aos pés da cruz. Aqui deixamos os nossos pecados e nos erguemos, Senhor Deus, perdoados por Ti, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Não vai embora agora, não vai embora agora. Olha aqui, ó. Não vai embora agora. Tem uma coisa para vocês. Ficou aqui. Você está livre. Você está livre. Você está livre. Ficou aqui. Ficou aos pés da cruz. Você está livre. Você está livre. Se o inimigo quiser soprar no teu ouvido e dizer que você não está livre, você diga: sai de perto, que eu já estou livre. Eu deixei aos pés da cruz. Eu deixei aos pés da cruz. Eu deixei aos pés da cruz. E se ele quiser puxar uma folha corrida do seu passado, você diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu já alcancei a liberdade, Jesus. O pecado não tem domínio sobre mim. Olha aqui para mim, ó. Diga agora assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Volte para o seu lugar vitorioso em nome de Jesus. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, glória a Deus.